Imagine this. The best pasta sauce you have ever tasted sits abandoned on a plate. Wasted sauce. That is a tragedy. If only you had used Barilla al Bronzo pasta. Its bronze-cut texture holds your sauce and scoops up every last drop. The Italians call that scarpetta. Capture sauce the Italian way. Barilla al Bronzo. Click or tap the banner to find out more. Olá, bom dia, segunda-feira, 16 de junho. Eu sou Marcos Siqueira e com Diogo Oliveira embarque com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais. Vamos falar sobre o conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã. Explosões voltaram a ecoar em Teherã na madrugada desta segunda-feira, enquanto mísseis iranianos atingiam a costa israelense, deixando ao menos 4 feridos. O número de mortos no conflito, que começou na sexta-feira, já ultrapassa 230 pessoas nos dois países, sendo 224 no Irã e pelo menos 14 em Israel. As autoridades israelenses emitiram alertas de evacuação para civis iranianos próximos a instalações militares em Teherã. Enquanto isso, o preço do petróleo já subiu mais de 7% em meio aos temores de uma guerra regional mais ampla. O aeroporto internacional de Israel permanece fechado pelo terceiro dia consecutivo e milhares de famílias em ambos os países buscam abrigo face à intensificação dos bombardeios. Filas com milhares de carros tentando deixar a cidade foram registradas ontem em Teherã. Tudo começou quando Israel decidiu atacar dezenas de alvos estratégicos no Irã, incluindo instalações nucleares e militares. O resultado foi a morte de importantes líderes e também de civis iranianos. Israel justificou o ataque, alegando que o país representava uma ameaça existencial para o Estado judeu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o Irã já tinha urânio enriquecido suficiente para produzir bombas atômicas em poucas semanas ou até mesmo em dias. Algumas horas depois das primeiras investidas de Israel, os iranianos lançaram uma resposta coordenada com mísseis balísticos e drones. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel iniciou uma guerra e prometeu uma retaliação dura. De lá para cá, o conflito tem aumentado com ataques de ambas as partes. Enquanto Israel se concentra em alvos específicos, visando principalmente pontos estratégicos da força militar iraniana e infraestrutura crítica, o Irã envia mísseis de longo alcance, atacando também cidades e alvos civis em Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ainda há tempo para um acordo nuclear com o Irã e que, caso Teherã aceite as exigências, especialmente o fim do enriquecimento de urânio, os ataques de Israel podem cessar. Trump acredita que o conflito pode aumentar as chances de um acordo ao colocar o regime iraniano em uma posição mais frágil. O Irã disse que não negocia enquanto estiver sob ataque israelense. Ainda nesse contexto, fontes da Casa Branca informaram que Israel teria um plano para abater Khamenei, mas Trump teria vetado a operação. O veto foi interpretado como uma tentativa de evitar uma escalada ainda maior do conflito. As relações entre Israel e Irã nem sempre foram hostis. Durante sua época imperial, o Irã foi um dos primeiros países muçulmanos a reconhecer o Estado de Israel. Nessa altura, as duas nações mantinham cooperação militar e econômica. Depois da ascensão dos ayatolás na Revolução Islâmica de 1979, a relação se deteriorou drasticamente. Israel passou a ser considerado como um pequeno Satã e as relações diplomáticas com o Irã foram rompidas. É nesse contexto que o regime iraniano dá início à construção do chamado Eixo da Resistência, uma rede de grupos proxy na região, incluindo o Hezbollah no Líbano, Hamas na Palestina e milícias xiitas no Iraque e na Síria. O principal objetivo desses grupos é eliminar Israel. Ali Khamenei, por diversas vezes, comparou Israel a um câncer que precisa ser extirpado. Depois do ataque terrorista do Hamas em território israelense, em 7 de outubro de 2023, Israel tem aproveitado para enfraquecer os proxies do Irã em diversas frentes, tanto em Gaza como no Líbano e na Síria. Em meio ao aumento do conflito contra o Irã, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um pronunciamento direto à população iraniana, pedindo que se levantem contra o regime que ele classificou como opressivo e assassino, destacando principalmente a repressão sofrida por mulheres e minorias. Em paralelo, o príncipe Reza Pahlavi, filho do último Shah do Irã, também fez um chamado pela mudança de regime em vídeo, acusando Khamenei de arrastar o país para uma guerra desnecessária e pedindo que as forças de segurança se unam ao
ao povo contra o governo. Mas até o momento, apesar das tensões e do descontentamento social, não existe nenhum indício de uma resposta massiva ou de protestos de grande escala dentro do Irã. Em meio à escalada do conflito entre Israel e Irã, as grandes potências adotam cautela para evitar o agravamento das tensões. China e Rússia, por exemplo, principais aliados do Irã, condenam as ofensivas israelenses, enquanto França e Reino Unido reiteram apoio a Israel, mas mantêm certa distância para não se envolver diretamente. O maior temor é que o conflito ultrapasse as fronteiras regionais, envolva outros países do Oriente Médio e evolua para uma grande guerra de alcance global. É isso, a gente fica por aqui. Para receber diversas notícias atualizadas em tempo real e assistir os bastidores da produção do podcast, segue a gente no nosso Instagram, o @mundo_180_segundos. Compartilhe o nosso podcast nos grupos de mensagens com amigos e com a família. E não se esqueça de nos dar 5 estrelinhas. Para você, um bom dia, uma ótima semana e até mais.